E aí, está no ar mais um episódio do nosso podcast Conversas à Mesa. Eu me chamo Matheus Amarante, seja muito bem-vindo. Puxe uma cadeira e sinta-se à vontade, porque hoje a conversa vai ser boa. Minha gente, uma grande alegria recebê-los aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast Conversas à Mesa. É uma grande alegria e um privilégio tê-lo aqui para esse bate-papo, para participar dessa conversa. E hoje a gente está recebendo o pastor Fábio Leal, também conhecido como Fabinho. E ele é plantador e pastor da igreja Cidade 5. Ele é casado, pai do Martin. Está se formando agora em teologia pelo seminário Martin Butzer. E também é jiu-jiteiro, né? Uma coisa que a gente, quem acompanha ele pelas redes sociais, vê um pouquinho desse lado também de lutador, de jiu-jitsu. E, Fabinho, é uma grande honra e um privilégio receber você aqui nesse dia pra gente conversar um pouco sobre o ministério pastoral, sobre as suas experiências com plantação de igreja. Eu tenho certeza que vai ser edificante pros nossos ouvintes e que Deus vai falar aos nossos corações por meio daquilo que Ele tem feito na sua vida. Muito obrigado por você ter aceitado esse bate-papo. É uma grande honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, Matheus, pelo convite aí, pelo interesse em conhecer um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho. E só sobre o jiu-jitsu ali eu tento, né? A gente tenta, né? Não quer dizer que dá certo, mas a gente tenta. Tá certo, tá certo. Bom, Fabinho, pra gente começar o nosso bate-papo, tem duas perguntas que já são de praxe, assim, que eu tenho feito pra todo mundo que tem participado aqui, que é justamente focando no início da caminhada. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o seu processo de conversão, como que você foi alcançado pelo evangelho, como é que você estava na sua vida, qual momento da sua vida você estava e como foi esse encontro que você teve com Jesus. Cara, minha história é meio estilo história de Ruth, assim, né? Um moabita perdido que encontrou favor na graça do amor benevolente do Senhor, né? Eu não tinha um histórico da fé evangélica, da fé cristã nesse sentido na minha família, né? Nós não temos essa herança. O meu pai, na verdade, foi muitos anos adepto da Umbanda e até os meus 10, 11 anos de idade, mais ou menos ali, precisamente eu não sei, mas até ali a gente tinha esse contato, né, com o espiritismo, em especial com a Umbanda, né? Depois, a minha família se envolveu mais com o catolicismo romano, né? Meu pai frequentou um certo tempo a Igreja Católica e tal. E fazendo um salto ali para os meus 16 anos, que foi quando eu me converti, quando o Senhor me salvou, eu tive um contato muito, muito interessante, assim, né? Eu não tinha nenhum interesse pela fé evangélica, não era algo que eu buscava, e naquela época a internet também não tinha muito a força que tem hoje, a galera não era conectada, né? E fui convidado para uma igreja do Evangelho Quadrangular, inclusive, uma igreja pentecostal na época, né? E, cara, fui encontrado pelo Senhor lá, cara. Eu me lembro de uma pregação sobre a cruz de Cristo, onde o pastor Jaque fez essa pregação, me lembro, e ali, cara, foi um divisor da minha vida, assim, né? Eu tinha 16 anos na época, agora eu tô com 33. E ali foi o meu contato com o evangelho, cara. Foi assim que eu cheguei. Mas não tenho nenhuma herança crente, não. Mas você foi a convite, o quê? De um amigo, de um parente? Como é que você foi parar dentro da igreja, né? Cara, tinha uma menina que estava na minha casa, ela estava ajudando minha mãe com alguns estudos lá na época, né? Não eram estudos bíblicos, né? Ali eu cheguei em casa, acho que da escola, eu lembro que ela pegou e fez o convite, né? Falou, você não gostaria de ir lá na minha igreja e tal? E eu fui, cara. Fui na igreja e chegando lá já fui bem acolhido, né? Muito bem acolhido, inclusive, por um irmão que, inclusive, tá comigo hoje aqui na Cidade 5, é o tesoureiro da nossa igreja. Foi o cara que me abraçou lá, me ajudou muito. Cara, eu lembro de uma conversa com ele onde eu dizia assim, cara, eu não sei nem orar, cara. Vocês falam de orar, ore agora e tal. Eu falei, eu não sei o que eu faço, cara. Então foi assim, cara, foi um convite bem, entre aspas, despretensioso e moldou minha vida. Tenho uma gratidão muito grande por essa irmã, assim, até hoje, assim, né? Noemi, o nome dela, inclusive. Você tava falando da história de Ruth, né? E logo tem uma Noemi na sua história também, né?
Tem uma Noemi. Ah, legal, cara. E aí você se converteu bem jovem, 16 anos, né? E como é que foi o processo desse início da sua caminhada até você entender da parte de Deus uma vocação? Em que momento você olhou para sua vida cristã e falou assim: "Poxa, eu quero ser pastor, eu quero me envolver mais com o reino, eu quero plantar a igreja"? Como é que foi esse processo para você? Foi algo tranquilo? Foi, como muitas vezes é para algumas pessoas, algo turbulento, uma luta, ou foi mais suave? Como que foi o processo em que você sentiu que Deus estava te chamando para o ministério? Cara, foi assim, eu não lembro somente de um momento específico, assim, né? Foi uma série de acontecimentos, né? Eu, depois de alguns anos na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu acabei me desviando da fé, né? E não por causa da igreja, mas sim por causa de mim mesmo, né? Eu acabei entrando num legalismo muito grande, cara, mas muito grande. Só pra você ter ideia, assim, cara, eu tinha o costume de fazer jejuns para pagar os meus pecados. Então, quando eu sentia, cara, tô longe do Senhor, vai ter Santa Ceia, vai ter ceia, eu preciso me purificar, eu tô muito impuro, eu tô em pecado, e fazia jejuns, cara, bem severos, assim, e eu entrei numa espiral de um entendimento muito ruim, acabei me desviando da fé. Fiquei um ano e pouco afastado da igreja, mas não consegui lutar contra a graça do Senhor, né? Daí foi onde eu me direcionei para uma outra comunidade, Comunidade Siloé, lá em Joinville. E lá foi onde eu me estabeleci, cara. Fiquei um bom tempo lá, né? Fiz parte de um grupo de jovens lá, que depois acabou se tornando uma igreja, conhecido por Onda Dura o nome. E aí foi nesse tempo ali que isso ficou claro. Mas desde a época em que eu fazia parte da Igreja Quadrangular, cara, eu lembro que naquela época era falado muito sobre avivamentos. E eu tinha um desejo de ver a minha cidade, ver o meu bairro ali, né? Eu andava pelas ruas do bairro, aí alguns caras até conhecidos meus, né? Da época que eu não era convertido. Eu via a situação, cara, e aquilo gerava no meu coração, assim, uma tristeza, né? Eu queria muito ver um avivamento, cara. Eu queria muito fazer alguma coisa pelo meu bairro, pela minha cidade, né? E o desejo naquela época era avivamento. Era a palavra da moda, eu me lembro. E, cara, nós queríamos muito ver um avivamento. Nós orávamos, nós buscávamos muito em Deus e queríamos muito ver isso. E nesse processo, cara, o meu coração já foi se inclinando nesse sentido, né? De servir a Deus, de cooperar com as ovelhas de Cristo de alguma forma, expandir o reino de Deus, pregar o evangelho, né? E aí eu tive contato com um livro que naquela época foi muito importante para mim, que foi o Porque Tarde o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, né? Cara, aquele livro mexeu muito comigo, né? Mexeu muito comigo. E daquele livro eu tive um contato com Jonathan Edwards, David Brainerd, e aí, cara, nossa, eu fiquei assim, extasiado, assim, eu queria muito ver isso. E ali Deus já foi trabalhando no meu coração a respeito disso. Claro, eu não tinha claramente na minha visão que eu seria um pastor, mas eu queria cooperar de qualquer forma. E aí, a questão pastoral, a questão do ensino, do pastoreio mesmo, veio alguns anos depois, quando eu estava lendo o Evangelho de Marcos, né, quando Jesus multiplica a primeira multiplicação de pães e peixes. E ali o texto diz que Jesus ele se compadeceu daquelas pessoas porque eles eram como ovelhas sem pastor. E a partir disso, Jesus passa a lhes ensinar muitas coisas, né? O texto diz mais ou menos isso. Cara, aquilo tomou meu coração, porque você nota que Jesus ele é movido por compaixão àquelas pessoas que estavam sem pastor, né? Aquela multidão ali que ele multiplica pães e peixes. E a ação imediata de Jesus não é nem a multiplicação de pães e peixes, isso veio depois, mas é o ensino. Jesus passa a lhes ensinar. E ali, cara, eu tive uma clareza bem forte, assim, de que a minha vida se desenharia nesses trilhos do pastoreio. Então foi uma convicção bíblica, né? A princípio, você lendo as escrituras e você sentiu uma vocação ali, a palavra de Deus falando pra você, olha, Fabinho, eu tô te chamando pra isso aqui também, né? E aí, como que se desenrolou isso aí? Você sentiu essa vocação e você procurou seu pastor? Como que se deu? Você chegou a procurar alguém e falou, olha, eu tô sentindo que Deus tem me chamado pra isso? Como que foi desenrolar dessa situação? Assim, cara, desde quando eu me converti, né, desde a igreja, da primeira igreja, da igreja quadrangular, um valor que eu procurei carregar comigo, foi o valor de que eu não deveria dizer não a nenhum desafio que o Senhor lhe colocasse diante das minhas mãos, né? É aquele lance meio de Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, eu tô aqui para fazer o que for necessário. Porque tinha na minha mente muito forte, cara, muito forte o senso, por mais que eu não tinha compreensão das doutrinas da graça, não tinha nada disso, até falei, né, que eu mergulhei num legalismo desenfreado.
apesar disso, cara, eu tinha um senso de gratidão muito grande ao Senhor, porque eu olhava para minha história, eu olhava e falava, cara, não tem explicação para eu estar aqui, para o Senhor me amar, para o Senhor ter me alcançado, né? Eu não tinha explicação, era graça pura. Então, eu tinha um forte senso de gratidão. E essa gratidão, cara, me conduziu ao serviço na igreja, o serviço braçal, o serviço de limpeza de banheiro, serviço de cuidar de mesa de som, de receber os visitantes, de ajudar com os adolescentes da igreja. Então, eu sempre tive aquela questão assim, cara, eis-me aqui, né? E isso facilitou muito ao desenvolvimento para chegar ao pastoreio. Então, não houve assim uma resistência nesse sentido. E eu sempre procurei deixar claro para minha liderança que eu estava ali na igreja para servir. Não exigir nada, porque tudo já me havia sido dado, mas ali minhas mãos estavam ali para servir. Não tinha muito a oferecer. Eu sempre tive isso também em mente, né? Nunca fui muito talentoso, nunca tive destaque em nada, né, cara? Então, às vezes o bom de você ser ruim em tudo é que você tá disposto a fazer tudo, né, cara? Então, como eu não tinha um talento musical, um talento retórico de falar em público, sempre foi uma dificuldade muito grande para mim, né? Eu tenho, apesar de hoje já conseguir lidar melhor com isso, mas eu tenho muita timidez, tenho dificuldade com isso. Não sou um grande orador. Então você acaba falando assim, olha, o meu dom é ser severino, é fazer tudo que precisar ser feito, né? Isso foi muito bom, cara, foi graça de Deus na minha vida, porque o que te aparecer de desafio diante de você abraça com força, né, cara? Então foi mais ou menos assim, me mostrando útil para qualquer coisa que precisasse. Não, e é legal até você falar sobre isso, né, cara? Porque às vezes a gente olha muito para as qualidades de quem tá se dispondo a ser pastor, né? E às vezes a gente acaba procurando assim, tem que ser um cara que seja destaque, tem que ser um cara que fale muito bem e tal. Assim, eu posso, como alguém que tem visto de fora, eu vejo que até você falando assim, as questões de, você é um cara tímido, um cara que um pouco mais introvertido e tudo mais, mas ainda assim, eu tenho visto assim, a igreja crescendo, a Cidade 5 crescendo, pessoas chegando, e eu acho que isso é muito legal, cara, que mostra que é independente de nós, que é a graça de Deus que faz. Não tá baseado nas nossas qualidades, e pode ser o melhor orador, como você falou, pode ser um cara incrível, super carismático, mas quem faz a obra é Deus mesmo, né, cara? E essa inclinação que você sempre teve, né, de, cara, eu sou um vaso de barro, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, quem faz é o Senhor, né? Então acho importante, até de repente possa ter alguém que tá ouvindo a gente aqui, que passe por isso, né? De repente perceba uma inclinação pro ministério, mas acabe se olhando e dizendo assim, poxa, eu não tenho as qualidades necessárias e, cara, é Deus que faz. Eu me identifico muito com o que você falou também, assim. Eu olho pra mim e falo, cara, não tem grandes qualidades, mas ainda assim a gente vê Deus fazendo coisinhas aqui e ali, a gente fala, cara, é independente de mim, é a graça do Senhor, realmente, né? Eu até, assim, no dia a dia, no relacionamento com os meus amigos, com os familiares, eu sou bem extrovertido, né, cara? Piadista, gosto de uma zoeira, bem tranquilo, mas quando eu não conheço a pessoa, ou quando se trata de falar em público, cara, aí parece que vira uma chave ali e eu começo a gaguejar absurdamente, começo a travar minha voz, é uma loucura, mas é muito isso que você falou, cara. Eu te entendo, sei bem como é isso aí. E aí, cara, você então teve essa convicção desse chamado, entendeu que seu coração começou a arder pela pregação, pelo ensino. Você, a gente estava conversando aqui antes, já tá há 7 anos, né, envolvido com plantação. Você era de Joinville e veio para São Paulo para plantação. Como que aconteceu isso? De você perceber esse desejo e então agora você se torna um plantador, um desejo de plantar a igreja e sair de Joinville para São Paulo. Como é que foi esse processo para você? Eu vou começar com um capítulo anterior que ele vai fazer diferença lá na frente quando a gente chegar na Cidade 5, né? Mas meu envolvimento com plantação de igreja começou no ano de 2012, quando eu estava ainda em Joinville. A igreja na qual eu fazia parte, começa um projeto de expandir ali na região de Santa Catarina. E em 2012 eu começo indo até Florianópolis. Eu morava em Joinville, que era 2h30 mais ou menos da capital, Florianópolis. E eu ia todo final de semana lá fazer um grupo pequeno. Eu lembro que na época nós nos reuníamos na UFSC,
que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e tínhamos um grupo pequeno lá dentro da UFSC, né? Todo final de semana eu ia pra lá, a gente ia de ônibus, né? Pegava um ônibus na rodoviária, chegava lá, fazia o grupo pequeno e retornava pra Joinville. E isso começa em 2012. Então, o meu envolvimento com plantações de igreja já tem esses 10 anos aí, né? No ano de 2014, de 13 para 14, cara, o Espírito de Deus me conduz às doutrinas da graça. Eu lembro que eu estava lendo João capítulo 17 e Romanos, 8, 9, estava lendo em paralelo, né, os dois, João e Romanos. Eu lembro do capítulo 17 de João e o capítulo 8, 9, 10 e 11 de Romanos, né, o super trunfo. E ali, cara, os meus olhos abriram para a realidade monergista da salvação, ou seja, que a salvação pertencia ao Senhor, como diz Jonas, capítulo 2, verso 9. E aquilo fez sentido para mim, cara, e naquela época eu tava vivendo uma profunda depressão, tava atravessando uma depressão muito grande. Minha esposa, eu lembro que foi um período muito difícil para nós ali, no nosso casamento. Minha esposa não sabia muito como lidar com aquilo, eu também não fazia ideia do que estava acontecendo, e eu tava numa depressão muito grande, cara. Ao ter contato com as doutrinas da graça, parece que, cara, um novo mundo se abriu. Praticamente uma conversão, cara, aconteceu assim, sabe? E, cara, eu lembro que eu fiquei doido, assim, cheguei pra minha esposa, falei, meu, é isso, fez sentido, foi Deus que salvou, foi a eleição. Eu não sabia o nome dos termos ainda, eu não tive contato nenhum com a fé reformada, com o calvinismo, com nada disso, né, cara? E aquilo ali já foi tomando meu coração. Então isso aconteceu de 2013 e 14. Eu já estava envolvido com essa questão de plantação de igreja. Então isso teve uma mudança, obviamente, prática também na maneira de eu enxergar essa questão de plantação de igreja. Uhum. E aí fui me envolvendo, porque eu era muito arminiano, né? Eu era ferrenhamente arminiano, né? Antes disso. Então ali já teve uma mudança muito grande. E cara, pela graça de Deus, uma coisa que eu reconheço, né, humildemente, em relação a isso é que, de fato, Deus me chamou para essa questão de plantação de igreja, sabe? Parece que quando eu tô envolvido com isso, a minha vida parece que faz total sentido, sabe? É um prazer imensurável, assim, sabe? Então, eu chegava numa cidade, começava um trabalho nas cidades ali ao redor de Joinville, levando ali o trabalho de plantação que tinha na igreja que eu fazia parte. Era muito prazeroso para mim, cara. E assim foi se desenvolvendo. No ano de 2014, eu fui enviado para começar um plantio lá no sul de Santa Catarina, na cidade de Tubarão, onde eu fiquei 1 ano. Foi o trabalho mais longo que eu tive, assim, até então, de plantação. Porque meu trabalho geralmente era dar início e partir para uma outra cidade. Tive contato com Balneário Camboriú antes disso, São Francisco do Sul, própria Florianópolis, né? E aí, em Tubarão, eu fico 1 ano. E ali eu já estava meio que me preparando para definitivamente ir para a cidade, ter o trabalho de pastoreio definitivo lá em Tubarão, onde o líder, até onde o líder da igreja na qual fazia parte, que já era onda dura nesse tempo, ele decide ir para São Paulo e Rio de Janeiro. Eu lembro que na ocasião eu iria para o Rio de Janeiro. Só que eu nasci em São Paulo, eu sou natural de São Paulo, da capital, né? Eu fui muito pequenininho lá pra Joinville com os meus pais. Então, cara, tinha aquele amor, né, cara, nativo, assim, né? Nada contra o Rio de Janeiro, né, cara? Mas, pô, eu preciso ir pra terra do Corinthians, cara. Eu preciso ir pra lá, cara. E aí, cara, eu, na ocasião eu mencionei, e aí ele fez a troca, né? Mandou um outro líder para o Rio de Janeiro, e esse líder queria ir para o Rio de Janeiro, né? E eu vim para São Paulo. E aí em 2015 eu vim para São Paulo. Nós fomos tirados do trabalho lá de Tubarão, um casal muito, muito querido, cara, um casal que eu amo muito, assumiu o nosso lugar lá, e nós depois viemos a São Paulo. Em novembro de 2015 eu vim para São Paulo. E aí eu larguei tudo lá, cara. Larguei um emprego, largamos o nosso apartamento, o conforto que tínhamos lá, e viemos a São Paulo para começar o plantio na capital. Assim foi a nossa vinda a São Paulo, né? Isso aconteceu em novembro de 2015. E você foi para plantar uma igreja da qual você fazia parte no momento, né? Naquela época e tal. Como que aconteceu a mudança de você deixar esse trabalho e iniciar o novo trabalho com a Cidade 5? Como é que foi o início da plantação da Cidade 5, que é a igreja que hoje você está pastoreando, né? Já tem 2 anos, pelo que a gente estava conversando aqui, 2 anos do processo de plantação da Cidade 5. O que motivou essa mudança? Como que foi o processo aí de plantação da Cidade 5? Então, cara, assim, agora começa Já falei de algumas turbulências, mas agora chega na maior turbulência da minha vida como cristão, né, cara? Não foi nada fácil, assim, né, cara? Foi muito difícil. O que acontece? Aí, como eu te disse, eu tive um contato com as doutrinas da graça em 2013, 14 ali, né? Mas
eu guardei aquilo pra mim. Eu nunca, cara, assim, obviamente eu tributo isso completamente aos freios da graça de Deus, né? Não a uma virtude minha, né? Porque se eu olhar pro meu perfil, eu teria causado problemas na igreja na qual eu fazia parte, que não era uma igreja reformada, não era uma igreja que seguia as doutrinas da graça, calvinismo, nada disso, né, cara? Na verdade, isso era até um tabu, assim, era não toca nesse nome, não fala nesse nome, né? Era mais ou menos assim, quando começa a se falar sobre isso. Mas beleza, cara, fui ali lendo meus John Piper da vida, os Tim Keller da vida, John Stott também, gostava muito. Acho que esses 3 autores, assim, foram muito importantes na minha vida ali, né? Principalmente o John Piper. E foi indo, cara, foi indo. Cheguei aqui em São Paulo, só que quando eu chego em São Paulo, cara, isso em 2015, cara, eu tava naquele romance, assim, vivendo aquele auge do romance com as doutrinas da graça, sabe, cara? Principalmente em questões que envolvem a soteriologia, né? Quando a gente fala de doutrinas da graça, geralmente a gente pensa só nisso, né, cara? A gente pensa só na soteriologia. Então, naquele momento, isso tava muito forte no meu coração. E aí, quando eu chego em São Paulo, eu tenho contato com uma literatura que foi muito importante também, aí para minha perspectiva pastoral, que foram 2 livros, cara. O primeiro foi Amado Timóteo, do Tom Escott. Cara, livraço, assim, ó, livraço. E o segundo livro foi Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, do John Piper. Também, assim, são 2 obras-primas que, cara, daqui 100 anos nós vamos olhar para essas obras, eu não tenho dúvida disso, assim. Nós não, porque eu acho que a gente não vai estar mais aqui, mas aqueles que olharem para essas obras vão ver que são clássicos poderosos da nossa tradição cristã, cara. Eu tive um contato com esses livros eles mexeram muito com o meu coração. Então eu entendi que aquelas doutrinas da graça que haviam tomado meu coração, elas precisavam guiar o meu pastoreio aqui também. Então ali eu começo o trabalho aqui tentando, dentro da liberdade que me fora dada, pastorear, plantar a igreja naqueles trilhos, né, doutrinários da fé reformada. Como o grupo, a igreja, a denominação na qual eu fazia parte, o movimento, eu vou chamar de movimento, né? O movimento no qual eu fazia parte, ele não tinha definições doutrinárias, não tinha definições, não tinha uma confissão de fé, não tinha um trilho. Isso era muito complicado. Então, como eu tinha convicções mais claras à fé, direcionadas à fé reformada, eu segui por esse caminho. Claro, tentei ser bem honesto com a liderança, né? Falei, olha, eu creio nisso e tal. Naquela época me foi dado algumas regras, né? Ou seja, não podia... Beleza, pode ser um calvinista, mas não fale que você é um calvinista. Não cite as palavras, né? E aquilo foi, assim, foi difícil, porque não é tão fácil isso, mas ao mesmo tempo foi muito bom, cara, porque hoje eu vejo até como graça de Deus na minha vida, porque o período de jaula foi muito tranquilo pra mim, porque eu também tinha muito medo de ser insubmisso, né, cara, de ser um rebelde, de pecar contra o Senhor, de pecar contra o ungido do Senhor, né? Então foi bom, foi um freio da graça de Deus. E aí, cara, eu começo o trabalho nesses trilhos, claro, com muitos erros, né? Eu não tinha herança reformada, não fui ensinado na fé reformada, não tive um discipulado na fé reformada, então tudo foi meio que tateando, assim, né? Tudo tentando descobrir. E aí, cara, pela graça de Deus, Deus foi conduzindo a igreja aqui de uma maneira que aconteceu 2 fenômenos. Primeiro, a igreja segue no encantamento por essas doutrinas, um encantamento com a fé reformada. Em paralelo a isso, estoura nas redes sociais, aqui no Brasil principalmente, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paul Washer, né? Muitos pregadores começam a florescer na igreja evangélica brasileira e as pessoas têm contato com isso. Então, assim, cara, foi uma junção de várias frentes que foi conduzindo a igreja nesse sentido. E é claro, e aí aconteceu um desconforto, que foi a questão do distanciamento natural do movimento na qual eu fazia parte, que não era reformado, não tinha raízes reformadas. Como eu falei, era um movimento emergente de igreja, que depois migrou no caminho do Seeker Sensitive, né? Bill Hybels, Rob Bell, Rick Warren, toda essa turma aí. E então a gente acabou se distanciando muito. O que culminou na minha saída no ano de 2020, bem na pandemia, cara. A gente chegou num ponto assim de impossibilidade de continuar caminhando junto. E pro bem geral, por mais difícil que tenha sido, e foi muito difícil, foi muito traumático, né, cara? Muito desconfortável. Ainda assim, o melhor foi ter acontecido essa cisão entre nós, assim, né? Eu saí e depois de alguns meses eu
iniciou, saiu em agosto de 2020, bem no auge da pandemia ali, cara, e em novembro de 2020 a gente começa o trabalho da Cidade 5. Algumas pessoas, obviamente, decidiram continuar comigo, muito pelas doutrinas na qual eu os ensinava, falaram, olha, a gente quer continuar recebendo esse tipo de alimento, e continuar nessa cosmovisão, nesse tipo de pregação aqui, né? E essas pessoas decidem continuar caminhando comigo. Naquela ocasião, a igreja que estava grande, cara, nós tínhamos mais de 400 pessoas de membros na igreja, aqui em São Paulo. Era a maior igreja fora da sede da Onda Dura naquela ocasião, cara. Entendi. E aí, você começou o processo de plantação da Cidade 5, e eu imagino que para você possa ter surgido algumas crises no seu coração, imagino eu, né? Porque você deixa um trabalho, como você falou, que estava florescendo, estava crescendo com 400 pessoas. Imagino que, como plantador, a igreja lá devia, de alguma forma, te ajudar no seu sustento, a te manter aqui em São Paulo, né? E quando você sai dessa situação, você se retira ali da igreja, imagino que essas coisas tenham cessado, né? Como é que foi para você nessa hora de falar assim, pô, cara, eu tô em São Paulo, tô longe lá, cortei os laços com a igreja, e agora, como é que vai ser, né? E você já logo em seguida começa um trabalho de plantação. Houve algum momento que você ficou assim meio, cara, e agora, o que Deus vai fazer, cara? Eu não sei o que fazer. Como é que foi isso pra você no seu coração, assim? Como é que você lidou com toda essa turbulência, rapaz, e agora uma situação completamente diferente, uma igreja nova, não sei se vão ser as mesmas coisas, como é que vai fluir esse trabalho? Como é que foi isso no seu coração? Cara, assim, logicamente, mas nem tão obviamente, assim, eu sofri muitas tentações nesse período, né, cara? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como diria João Calvino, né? E eu sempre gostei muito de Lutero. Sempre não, né? Mas desde quando tive conhecimento da história da igreja, do protestantismo, Lutero sempre foi uma inspiração para mim, né? E, inclusive, o nome do meu filho é em homenagem a dois grandes reformadores, né? Lutero e Martin Butzer também, né? Influencia muito o meu ministério pastoral, assim. Quando acontece isso, cara, naquela ocasião eu já estava recebendo uma ajuda da denominação que já era o suficiente para eu conseguir pelo menos sobreviver aqui em São Paulo, né? Então, eu não tinha assim naquela ocasião já não tinha as necessidades que eu passei todos os anos anteriores, cara. Ficamos sem ter onde morar, cara, que nossa, moramos num período de 2 anos nós nos mudamos 7 vezes, assim, morei com familiares meus, morei até com membros da igreja. Foi um tempo muito difícil, sim, né, cara, que nós atravessamos, eu e minha esposa. E tudo isso tentando nos estabelecer num cantinho nosso, poder ter a nossa vida também, né, cara? Ter um filho e tudo isso. Então foi muito conturbado esse período, assim, foi muito, muito difícil para nossa história. Mas ali, naquela ocasião, eu já desfrutava de um certo conforto. Como eu disse, já era uma igreja dentro do movimento, já era uma igreja forte, já estabilizada. Então, assim, foi até meio loucura. Para muitas pessoas foi meio tipo, cara, você tem certeza que você tá fazendo, cara? Pô, você tá, né? Mas eu cheguei num ponto assim, cara, que para mim era uma questão de sobrevivência praticamente. Ou eu abandono isso tudo e eu deixo de ser um problema dentro do movimento e eu deixo de... Porque já era uma questão de consciência, eu já não conseguia mais lidar com essas questões, né, cara? Era uma cosmovisões diferentes que estavam se colidindo em muito, né, cara? E tudo que a gente não quer é ficar pecando, ficar causando divisão. Então, quando acontece essa saída minha, cara, a primeira tentação cara, eu não sou Lutero. Eu não sou Lutero, né? Eu não sou Calvino, cara. Primeiro que eles estão anos-luz na minha frente de superioridade, né? Do seu caráter, do seu coração. Apesar de serem homens pecadores, falhos, eu ainda sou muito pitoco perto deles, né? Muito nanico. Então eu não sou Lutero, eu não vou fazer revolução, eu não vou reformar a igreja, não vou mudar as coisas, não vou pregar as 95 teses na catedral, na porta da catedral, mas então assim, a única coisa que eu queria naquele momento, cara, eu e a minha esposa estamos nos desligando, né? E partiu de vocês, né? Esse desligamento partiu de vocês. Partiu de nós. Nós estamos nos desligando. Nós não convidamos ninguém para caminhar conosco, né? Isso até soou meio frio para a igreja, né? Tipo, mas a gente era ovelha aqui. E essa frieza, por mais difícil que seja, ter que passar isso para as pessoas, eu ainda vejo que foi o melhor, foi o mais correto possível, assim, sabe? Da gente não fazer aquele... Olha, a gente tá saindo, mas nós amamos vocês querem continuar com a gente vai fazer um trabalho. Cara, a gente não fez isso. Nós simplesmente falamos, nós estamos nos desligando. Então, para algumas pessoas,
isso rolou como muita frieza da nossa parte. Como assim? Eles abandonam sem mais, sem menos? Mas foi o melhor. Até, inclusive, fui direcionado por pastores, por irmãos mais experientes. Né? O Aender me ouviu muito nesse período, né? Coitado do Aender. E procurei buscar conselho, né? Do meu pai também, meu pai que me ajudou muito, né? Nesse período. Meu pai, minha mãe foram muito usados por Deus, assim, né? Para que eu não fosse um mau elemento na Igreja de Cristo, né? Que eu não fizesse escândalo, que eu não devolvesse na mesma moeda as possíveis problemas que pudessem surgir, né? Então, isso foi muito importante, cara. Então, nesse sentido, nós saímos na louca, cara. Com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Literalmente. Tipo, não importa o que vai acontecer. Vamos sair, se eu tiver que tentar trabalhar de Uber, tentar vender água no semáforo aqui em São Paulo, não sei, voltar para o mercado de trabalho, que seja, mas nós vamos sair e vamos recomeçar um trabalho do zero. Eu e você. Era eu e minha esposa naquela ocasião. E aí, logicamente, alguns irmãos optam por caminhar conosco, principalmente a liderança que estava junto comigo anteriormente. Essa galera fala, não, peraí, a gente não está contigo simplesmente pela tua pessoa, né? E nunca foi isso, e graças a Deus, fico feliz que não seja pela minha pessoa, né? Claro que há elos de intimidade, de afeto, porque isso também faz parte da liderança do pastoreio, mas eles falaram assim, bom, em volta dessa fé que você, dessa doutrina, dessa hermenêutica, dessa interpretação das escrituras que você prega, que nós estamos caminhando junto. Então nós queremos continuar com vocês, não importa. Se vamos sair com uma mão na frente e outra atrás também, não importa a força que o movimento, a denominação anterior tinha, nós também estamos junto, Fabinho, estamos junto, vamos junto. E isso ajudou muito. Por quê? Porque, cara, a saída, como eu disse, foi muito difícil, foi muito complicado. Eu lembro que o Aender tinha me aconselhado, né, antes, falou, cara, prepara teu coração, prepara o coração da tua esposa, não vai ser fácil. E eu, não, beleza, mas assim, tá tranquilo, né? Tá em casa, eu sei o que eu tô fazendo. Foi exatamente como o Ander falou, muito mais difícil do que a gente imaginava. A minha esposa teve uma depressão muito grande nesse período, e junto a isso, nós estávamos lidando com a possibilidade de uma esterilidade da parte dela, né? Na época ela não ovulava, então nós naquele desejo de termos o nosso filho, cara, e não tendo sinal nenhum visível de que isso aconteceria, cara, juntou tudo isso, toda essa pressão, cara, essa saída e ter que começar um trabalho novo, e eu no meio do seminário, cara, então foi muito difícil. Nós saímos para começar um trabalho do zero, cara, Deus vai nos sustentar. Falei assim, olha, cara, se Deus nos sustentou até aqui, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar força para arrumar um trabalho, para fazer o que for que seja, mas nós vamos continuar o trabalho de plantio. Então foi mais ou menos assim, resumidamente, foi essa turbulência que junta todos esses fatores, no meio da pandemia também, ainda esse fator ainda, né, cara, pandemia, problema político, divisão, né, cara, política no país, cara, olha, cara, foi assim... Foi um tornado que nós atravessamos. Imagino, cara. Eu achei muito interessante na sua fala, cara, sua postura de o tempo todo entender que você não queria ser alguém que ia causar um racha na igreja, né? No movimento do qual você estava saindo. Imagino que você ainda deva respeitar muito o pessoal de lá e tudo mais, mas você entendeu por direção de Deus e por divergências ministeriais que seria melhor para todo mundo se tivesse essa diferença, né? Se tivesse é o momento, vocês continuam aí, Deus abençoe o trabalho de vocês, mas eu não consigo mais caminhar. E talvez até correndo o risco de ter saído como errado na história, né? Como você falou, você não fez campanha política, entre aspas, para as pessoas irem com você, e talvez muita gente pode ter olhado e falar assim, pô, o Fabinho, que isso, o cara vacilou, que abandonou a gente aqui e tal, mas ainda preferiu fazer isso, talvez sair um pouco como errado na história, e ainda para uma situação de completa incerteza, né, cara? Eu acho que nisso, a gente vale ressaltar aí o papel, acho que a sua esposa teve na sua caminhada também, né, cara? Pelo que você falou desde o início, ela teve com você, comprando a sua briga ali, né? Porque não é qualquer mulher que toparia isso de, vamos pra São Paulo sem certeza e sem garantias e depois começar um trabalho, o trabalho crescer e depois, não dá mais pra seguir aqui, vamos começar tudo do zero de novo. Se você falasse, ainda com as dificuldades, um pouco da importância da sua esposa no teu lado ali, dizendo assim, tô contigo, vamos junto, que Deus te direcionar, porque às vezes essa falta de apoio da esposa também, ela acaba minando o ministério, né? Como é que foi pra você ter a sua esposa ali do seu lado, te ajudando nessas horas?
cara, foi fundamental, assim, né? Você tocou nesse ponto, eu até ia falar sobre isso e você já antecipou. E eu vou até dizendo assim, né, cara, eu não errei na questão da vingança, né, de manifestar justiça própria. Não foi por méritos, cara, porque o meu coração pecaminoso em muitos momentos desejou fazer isso, cara. Em vários momentos, assim, como você falou, a gente correu o risco, e de fato isso aconteceu, de sermos muito mal interpretados, né, cara. Infelizmente houve um assassinato de reputação. Então, assim, cara, meu coração pecaminoso a todo momento queria, não, eu vou fazer justiça. E quatro fatores foram muito importantes para que isso não acontecesse. O primeiro deles foram irmãos de outras igrejas que foram muito importantes. E aqui eu gostaria de destacar os meus irmãos do seminário, os meus amigos da minha turma do seminário. Cara, que presente de Deus que eu ganhei, cara, sabe? Conselhos preciosos, cara, sabe? Sempre colocando paz ao meu coração, tranquilizando, nunca instigando uma guerra, uma briga, sabe? Uma revolução. Sempre naquele espírito conservador, né? De vamos apaziguar as coisas, vamos reconciliar as coisas. Isso foi muito importante, inclusive os professores do seminário, né? O Franklin Ferreira, cara, o professor Jonas, todos foram muito importantes nesse processo. Um outro irmão que eu gostaria de destacar de fora também foi o pastor Fabiano Medeiros, que era editor da Vida Nova e pastor da Sovereign Grace. Ele e a família dele foram muito importantes nesse processo, né, de cuidar do meu coração, cuidar do coração da minha esposa e não nos deixar cair nessa tentação de criar uma guerra, né? Então esse foi o primeiro dos 4 fatores é esse fator externo dos irmãos de fora. O segundo são os irmãos que hoje estão comigo na Cidade 5. Cara, assim, eu sou o pastor deles, mas eu ouso dizer que eles me pastorearam, cara, nesse tempo, sabe? É impressionante, porque eles me frearam, me aconselharam sempre, cara, sempre. Fabinho, não cai na pilha, cara, não deixa entrar no seu coração esses desejos de ser um revolucionário da fé reformada. Cara, dá um time aí das redes sociais, né, sabe? Dá uma descansada, vai cuidar da Anne, a Anne é minha esposa, né? Tamo junto, vamos focar aqui na gente e a própria igreja, o pessoal que tá comigo hoje na Cidade 5, sabe, cara, eu nunca vi deles, assim, eu tô falando muito sinceramente, assim, um desejo de, vamos lutar contra os caras, mano, muito pelo contrário. Em alguns momentos eu me deixei, às vezes, me entristecer profundamente com as coisas que estavam acontecendo, mas isso não se tornou público naquele momento complicado, porque esses irmãos me frearam, né, cara? Então, hoje eu olho para trás, assim, eu vejo que, em certo sentido, eu procurei ser sincero também, porque a gente precisa ser sincero, honesto com as pessoas que nos ouvem, um pouco dos porquês, né, cara, das nossas escolhas, principalmente sendo nós líderes, pessoas públicas nesse sentido. Então, assim, claro, em certo sentido, eu tentei ser honesto com as diferenças teológicas, com as diferenças de convicção, né, nesse sentido. Mas assim, cara, tentei nunca cair na questão do ad hominem, sabe? Nos ataques pessoais e algo nesse sentido. Simplesmente porque os irmãos da igreja também me ajudaram a me frear muito. O terceiro aspecto foi os meus pais. Meus pais sempre foram muito usados por Deus, cara. Minha mãe, né, meu pai, sabe? De nunca, filho, não cuspa no prato que você comeu, sabe? Não seja ingrato, a ingratidão é terrível na nossa vida. Cara, meu pai e minha mãe foram, assim, muito especiais pra mim, sabe? O dia que eles partirem, se eu não partir antes deles, né? A gente nunca sabe, mas, assim, com certeza serão lembranças muito ternas no meu coração do quanto eles foram importantes pra mim, né? Mesmo eles tendo se convertido depois, tendo chegado ao evangelho depois de mim e tudo isso. Meu pai sempre dizendo, né? Eu não tenho o conhecimento que você tem, eu não sou tanto tempo assim, né, na fé evangélica como você, mas, cara, meu pai foi muito importante, cara, minha mãe. E meus irmãos também, meu irmão Eduardo, meu irmão Léo, foram também muito importantes para mim. E aí, por fim, né, nessa volta prolixa que eu tive que dar aqui, chegamos na minha esposa, cara. Que, cara, a minha esposa, mesmo com tanto sofrimento que ela teve nesse período, ela também foi alvo de muita difamação, de muita coisa. Sempre muito graciosa, cara. Sempre muito amorosa. Sempre do meu lado. Às vezes, simplesmente ali, cara, só do meu lado.
sem falar muitas coisas, sem, enfim, trazer muitas revelações, né, teológicas a respeito do momento que nós estávamos vivendo, mas sempre uma fiel companheira, cara, ali junto, uma amiga, minha melhor amiga, né, cara? Sem sombra de dúvida. Além de ser minha namorada, o amor da minha vida, a minha melhor amiga, cara. Então, assim, foi crucial, cara, sabe? Nos abraçamos nesse tempo, né? E atravessamos essa tempestade juntos. Isso foi muito importante, cara. Nossa, muito importante mesmo. Ter a minha esposa como minha melhor amiga foi, assim, de todas essas coisas que eu tô falando, foi o maior presente que Deus me deu nesse período. Sem isso, cara, eu acho que eu não teria conseguido atravessar por esse momento. Muito bom, cara. Cara, deixa eu fazer uma pergunta que até eu ia fazer antes, acabei esquecendo, mas você começou esse trabalho de plantação muito jovem, né? 10 anos envolvido com isso, plantação de igreja e tudo mais. Você em algum momento no seu ministério sentiu alguma resistência pelo fato de você ser muito jovem, de você estar envolvido com plantação e tipo, esse cara saiu agora das fraldas, tá querendo vir e falar. Você sentiu em algum momento certa resistência de algumas pessoas, tipo, ele é novinho, o que ele sabe ainda sobre a vida cristã? Tem muito que aprender ainda. Você passou por alguma situação assim? Cara, passei e ainda, eu diria que ainda passo, né? Antigamente eu passava por isso porque, apesar de eu fazia parte de um movimento que era predominantemente jovem, né? O próprio líder do movimento, ele tinha a minha idade, então ele era jovem. Lá não tinha tanto esse problema, né? Porque era um movimento jovem, né? Para jovem, mais voltado para jovens, né? Uhum. Então não tinha tanto esse problema. O problema era mesmo no sentido, assim, de credibilidade quando eu chegava numa cidade onde as pessoas não me conheciam a minha história. Então isso, de fato, era uma dificuldade. E foi uma dificuldade que eu encontrei quando eu cheguei aqui em São Paulo nesse sentido. Pô, você é desconhecido. Você não tem nome, você não tem nada disso. Então as pessoas ainda te olham com certa desconfiança. Então eu enfrentei isso muito naquela ocasião. Quando eu começo o trabalho com a Cidade 5, a proposta muda completamente, porque agora nós estamos falando de uma igreja, não de um movimento para jovens, mas de uma igreja, com uma confissão de fé, com um estatuto, com todo o aparato de uma igreja, de fato, para a família, para todas as faixas etárias. Então começam a se dirigir a nós pessoas mais velhas, pessoas que têm idade para serem meus pais. E eu agora estou com 33 anos, então eu ainda sou um cara jovem para estar à frente de uma igreja. Uhum. Então isso também ainda é uma dificuldade. Eu confesso para você, assim, que, cara, hoje eu já lido um pouco melhor com isso. Já foi muito difícil para mim, já pequei muito com isso, já me autocomiserei por isso. Meu Deus, tenha piedade de mim, sou um jovem, menosprezado por essas pessoas e tal. Mas, cara, hoje eu já lido um pouco melhor com isso, assim. Ainda é um desafio. Porque, por exemplo, só pra você ter ideia, né, cara? Nós temos uma família aqui na igreja, onde o marido e a esposa, eles têm idade pra ser meus pais, cara. E eu vou começar a discipular o marido e a minha esposa, ela tá num trabalho de discipulado junto com essa esposa dele. Eles foram ovelhas por muitos anos do Emílio Garofalo Neto. Então eles vieram da igreja do Emílio e caíram aqui na nossa igreja. Já veio com padrão lá em cima, né? Cara, eu falo pra eles assim, meu Deus, vocês estavam simplesmente na igreja de um dos melhores pregadores do Brasil, cara. E o que vocês vieram fazer aqui pra me ouvir, cara? Assim, vocês ferraram com a minha vida, cara. Eles vieram e eles eram pessoas muito, muito ativas lá na igreja dele, né? Eu até tive a oportunidade de conversar com o Emílio sobre eles, né? O Emílio falou muito bem deles. Então, assim, cara, são pessoas que estão aqui. Mas eu vou dizer um negócio pra você, cara. Eu vou pegar esse casal como exemplo. É um casal muito maduro, ele já serviu como presbítero em outra comunidade. A esposa, ela tá caminhando com a minha esposa, mas ela também ela ensina a minha esposa, porque, cara, ela tem muito a ensinar a minha esposa, né? Então, assim, é uma troca. Eu pastoreio eles, mas cara, eu estou aprendendo tanto com eles então... É um presente de Deus que ele colocou na nossa igreja aqui, né? Tô dando eles como exemplo. Mas assim, cara, tem sido tão prazeroso, tão maravilhoso, porque eles são um casal, uma família que entende o seu lugar. Então, isso ajuda demais, cara. Ajuda demais. No sentido de que são pessoas muito humildes e que entendem que por eu ser jovem, a minha esposa ser jovem, nós precisávamos desses
eu vou falar isso com muito respeito a eles, né? Que eles, quando eles forem assistir o podcast, que eles não se sintam ofendidos. Mas são anciãos na nossa igreja, né? São anciãos no sentido bom da palavra, como as escrituras nos trazem, né? De uma vida experimentada no evangelho, de uma vida piedosa, de uma vida com uma teologia que sai da teoria, sai dos livros e toca na vida de fato, né, cara? E então pessoas como eles tornam muito mais fácil isso pra mim, sabe, mano? Claro que existem pessoas que chegam, e aí eu digo assim pra você, eu encontro mais dificuldade com as pessoas da minha idade ou mais jovens do que com as pessoas mais velhas, cara. Interessante, cara. As pessoas mais velhas eu sinto um carinho, cara, pessoas até idosos, cara, que estão ali ouvindo o sermão, sabe? Vêm, às vezes, ao final do culto emocionados e me encorajam, sabe? Falam, olha, pastor, estamos orando por você, né? Para que você continue e tal. Cara, eu me sinto, assim, quase que adotado por esses irmãos, assim, sabe, cara? Então, eu digo para você que eu encontro mais dificuldade com a nossa geração do que com eles. E aí, esse é o ponto, assim. Então, isso me tranquiliza, porque eu vejo, assim, que, claro, existem pontos que eu vou ter que amadurecer com o decorrer dos anos, eu não tenho como fugir disso. Uhum. Mas eu tento seguir o que Paulo diz a Timóteo, né? Cara, ganhe respeito pelo procedimento, pelo seu procedimento, pela fidelidade à palavra, né? É o que Paulo aconselha a Timóteo, né? Você é jovem, cara, não tem como fugir disso. Então, pelo seu procedimento na palavra, pela sua fidelidade, tente ganhar o respeito dos mais velhos ou dos mais novos que sejam. E aí, a gente entra na Cidade 5, né? Você já falou um pouco da sua caminhada até ali, e esse momento da plantação da Cidade 5, no meio de uma pandemia, em meio a todas as dificuldades que você já lidou aqui, como é que foi o início desse trabalho? Você falou, você tinha um grupo já que acabou te indo com você, né? Mas como é que foi, assim, pra encontrar um lugar? Como é que vocês começaram a se reunir? E também como que era a sua visão nessa época, já que você tinha muito claro uma filosofia ministerial, como é que você começou a vivenciar isso na igreja, de colocar em prática aquilo que você acreditava em questões eclesiológicas, em questões doutrinárias e os desafios ali da cidade, do início da Cidade 5. Inclusive, cara, se você quiser começar falando sobre o nome Cidade 5, de onde que surgiu, que é um nome diferente para uma igreja, que eu assim, Cidade 5, como que veio a ideia desse nome e aí o início do processo ali de plantação da igreja? Cara, assim, ó, na ocasião, a dificuldade do nome se deu muito porque eu não tinha muito... Eu ainda não estava definido em relação a um ponto. Se eu seria um presbiteriano ou seria um batista. Né? Naquela época eu tava num processo de compreender profundamente essa questão, que toca principalmente na administração do sacramento do batismo, né? Do que eu havia estudado a respeito do governo da igreja, para mim fazia total sentido, muito mais sentido, o modelo de governo presbiteriano. Eu encontrava, logicamente, referências bíblicas ao modelo congregacional de igreja. Eu vim do modelo episcopal, né? Ou seja, totalmente diferente. Então, acabou não sendo aproveitado nada para o que eu tinha a seguir, né? E eu bebi muito da fonte do Mark Dever, né? Então, para mim, assim, tinha muito claro naquele momento que, cara, eu vou plantar uma igreja de governo presbiteriano. Só que entrou na questão daí do sacramento, dessa hermenêutica de uma teologia bíblica, como ela se desenvolve, né, na questão do batismo. E, cara, eu tava muito feliz porque eu estava me tornando um pedobatista, né? E eu acho linda a tradição presbiteriana, cara, eu admiro demais, eu sempre gostei muito e achei muito legal, cara. Só que, cara, eu fui apresentado e até influência do Wilson Porte, do Jonas Madureira, do Franklin, dessa turma, a teologia reformada, a teologia pactual, a teologia aliancista dos batistas, o federalismo batista. E, cara, quando eu tive contato, principalmente com os livros da editora Estandarte de Cristo, logo depois surgiu a editora Pronobis, né, uma editora também batista, eu conheci a Confissão de Fé Batista de 1689 e aquilo fez muito sentido para mim, né? Então, nós somos uma igreja batista nesses termos, nós seguimos a Confissão de Fé Batista de 1689. Só que para eu definir isso, eu demorei alguns meses. Então, bom, se naquela época eu tivesse me definido, talvez o nome Igreja Batista Cidade 5 seria nossa identidade. O que não aconteceu, porque eu tive que imediatamente começar a abrir o estatuto da igreja, toda essa parte jurídica, que de início foi a minha prioridade, junto com
os aspectos teológicos da igreja. Então, eu tive que acelerar esse processo. Então, bom, eu não me defini como batista nem presbiteriano, então vai ser Igreja Reformada Missional Cidade 5. E aí ficou por isso. E aí o nome Cidade 5, ele tem a junção de dois fatores, tanto o aspecto reformado como o aspecto missional. Então, cidade, a ideia de que somos uma igreja para esse tempo, uma igreja nesse contexto que vivemos, uma igreja num contexto urbano, como é a capital paulista. Então somos uma igreja para a cidade, devemos responder aos anseios desse tempo, porém, não somente isso. Ser missional não diz respeito somente a se comunicar com o período em que estamos inseridos, ou o contexto cultural, mas, sobretudo, estar ligado à tradição da igreja. E aí o 5 diz respeito aos 5 solas da fé reformada. Porque nós não somos um ponto desconectado da história, nós não estamos inventando algo novo, nós estamos, como diria, acho que Michael Reeves, o título do livro, estamos sobre os ombros dos gigantes. Nós estamos só seguindo o que muitos estão fazendo na história e que muitos estão fazendo hoje, espalhados pelo mundo lá fora. Então nós não somos nada novo, não somos nada diferente, só somos uma igreja em São Paulo conectada a uma nuvem extensa de outros irmãos e irmãs que estão aí pelejando junto na expansão do Evangelho. Então, Cidade 5 diz respeito a isso, uma igreja missional que tenta responder aos anseios do seu tempo, mas sem estar desconectada da história, sem estar desligada da tradição que nos segue há 2000 anos de igreja cristã. Então, o nome vem disso aí. Perfeito. E aí, como foi o iniciozinho ali da plantação? Onde vocês começaram a se reunir? Quais os principais desafios que vocês encontraram nesse início de uma nova igreja, um projeto do zero? Como que foi para lidar com esses desafios iniciais da igreja? Definir, como você falou, a questão de deixar isso claro, trabalhar com uma nova liderança, apesar de ser um pessoal que já estava com você, né? Mas trabalhar também essa ideia de passar isso para as pessoas que estão vindo liderar com você também. Essa convicção, essa filosofia ministerial que você tem agora. Como que foi esse processo embrionário ali da igreja? Cara, apesar de eu já ter vivido alguns contextos de início de plantação, eu nunca tinha lidado com uma plantação de uma igreja confessional, de uma igreja que obedece, segue o princípio regulador do culto, uma igreja que tem uma linha doutrinária, uma linha hermenêutica claramente estabelecida. E nesse ponto, isso foi novo para mim. E aí o que se mostrou desafiador, além de tudo, é que uma quantidade de mais de 100 pessoas decidiu começar a caminhar comigo. Então, o que eu tinha diante de mim? O início de uma igreja nova, com uma confissão de fé, com o princípio regulador do culto, com toda uma identidade reformada, de uma igreja reformada, mas com uma galera, com uma quantidade de pessoas grande que já estavam familiarizadas com outro estilo de igreja. Então, essas duas combinações se mostrou muito difícil. Somado a isso, o momento difícil que eu e minha esposa atravessamos nesse tempo. Então, esses foram os grandes desafios que nós encontramos. E aí, cara, teve alguns detalhes a mais nessa história, né? Eu estava sem carro, e aí eu consegui comprar um carro em dezembro de 2020, né? Consegui comprar um carro, tava felizão, comprei o carro, né? Agora eu vou pagar o carro, a parte que todo o planejamento para adiante ele com aquele carro. E aí em dezembro eu compro o carro, aí eu fui para Joinville visitar os meus pais, né? Passar o final de ano com eles. Na volta para São Paulo, vamos começar o trabalho, vai ser demais. Cara, a gente sofre um acidente na estrada. O carro, eu tava dirigindo, eu tinha acabado de passar de Curitiba, vindo de Joinville até São Paulo, e eu percebi que, a minha esposa percebeu antes que o carro tava com uma vibração muito grande, assim, né? Eu achei que era irregularidades da pista, mas aí eu comecei a prestar atenção e falei, cara, não é irregularidade da pista, tem alguma coisa acontecendo. E o carro começa a vibrar muito, e aí eu percebo que quando eu acelerava, ele vibrava mais, quando eu tirava o pé do acelerador, ele parava de vibrar. Aí eu pensei, bom, primeiro posto de gasolina que eu encontrar, eu vou parar para ver o que está acontecendo. Não deu tempo. Primeira curva que eu fiz, cara, ele travou o volante e a gente girou na pista e capotou o carro e, cara, foi bem complicado, assim. O carro deu perca total. Caramba, cara. Nós não nos machucamos, graças a Deus. Não sofremos um arranhão, cara. O Senhor nos guardou. Aí chegamos em São Paulo. Isso foi em janeiro de 2021. Quando tudo tava começando, vamos começar o trabalho para valer, vamos mandar ver, vem uma situação como essa. E aí foi um pouco difícil, assim, porque foi um baque para mim, assim, sabe, cara? Fiquei, nossa, cara, chateado. Aquilo meio que travou um pouco dos nossos planos, assim. E aí passa alguns meses, a Anne engravida. E aí, cara, foi uma alegria, porque, cara,
A gente não estava esperando naquele momento ainda, a gente ela estava fazendo os tratamentos médicos para tentar ver o que estava acontecendo, tentar descobrir o que estava acontecendo mais precisamente. E Deus nos presenteia, né, com a gestação do Martin. E aí, nesse sentido, aí começa um novo desafio, um novo tempo. Bom, vai nascer o neném. Nós morávamos num apartamento que era um estúdio, só um cômodo. Então a gente tem que procurar uma casa, um lugar onde tinha um quarto para o neném, onde a gente fosse, né, morar. Então a gente se afasta da onde a gente estava morando, numa região um pouco mais central de São Paulo. Vamos para uma região um pouco mais afastada, que é onde nós moramos hoje, mais a zona sul de São Paulo. E aí tudo isso vem somando com os desafios. Então assim, o que eu quero dizer? Eu tive os desafios teológicos, eclesiásticos para implementar nesse trabalho, mas o que mais retardou a implementação de estudo foram situações que envolviam a minha vida, vamos dizer assim, pessoal com a minha esposa, sabe? E aí, o desafio era esse. Bom, temos que lidar com essas questões, mas a igreja precisa ser estabelecida. E aí eu tive que priorizar entre duas coisas, eu tive que priorizar uma. Quais são essas duas coisas? Eu tive que deixar muito claro a questão teológica para a igreja. Então eu procurei estabelecer dentro do ensino no culto claramente a teologia que nós seguiríamos, os parâmetros teológicos que nós seguiríamos. Deixar muito claro, somos uma igreja de governo presbiteriano, somos uma igreja confessional, somos uma igreja que vai seguir essa linha. Mas teve uma outra área que eu tive que retardar ela, que é a área, vamos dizer assim, ministerial da igreja, a área administrativa, de estabelecimento de ministérios, de lideranças. Essa área eu tive que jogar para o que nós estamos fazendo agora, só em 2022. Então, eu priorizei essa questão teológica. O que seremos teologicamente? Seremos isso? Então, procurei bater muito nessa tecla, porque, em paralelo a isso, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida particular, né? Então, eu falei, olha, eu vou ter que priorizar isso, priorizar a questão estatutária da igreja, a questão civil da igreja, todas essas questões, para lá na frente eu me preocupar com as questões ministeriais, estabelecer lideranças, essas questões mais, vamos dizer assim, treliça da igreja. Então, esse foi o grande ponto que nos desafiou nesse período. Então, agora, 2022, é quando a gente está trabalhando mais a treliça da igreja, sabe? Bom, a teologia já foi estabelecida, a confissão de fé já foi estabelecida, o pessoal já tem sérias exposições de textos bíblicos, onde já deixa claro o que nós cremos, mas agora é o momento assim, de tornar claro questões de filosofia ministerial, digamos assim. Muito interessante, cara. E, poxa, cara, eu acho bem legal você ter tocado esses assuntos, porque a gente vê a fidelidade de Deus em te sustentar nessa obra, né, cara? Na verdade, acho que o maior interessado na obra é ele, né, cara? A igreja é algo que Deus está totalmente envolvido ali e que ele ama, e é engraçado a gente perceber que parece que justamente quando a gente deseja se entregar e fazer aquilo que Deus quer, todos os problemas do mundo aparecem pra, cara, não, ó, não vai acidente de carro, todas essas situações que aconteceram aí. E talvez você poderia ter tudo pra falar, cara, olha, desanimar e falar, quer saber? Deixa eu fazer uma coisa mais fácil, né? Deixa eu fazer uma coisa mais tranquila. Você pensa na família, você pensa com a sua esposa grávida, imagino que são mais preocupações que vêm em relação a tudo isso, mas eu imagino, e pelo que eu acompanho, o pouco que eu acompanho vocês nas redes sociais aí, eu vejo que a igreja, ainda assim valeu a pena investir nisso tudo, né, cara? Que eu vejo a igreja tem avançado, vejo vocês, a igreja crescendo, novos membros lá, então realmente é muito interessante a gente ver que vale a pena sofrer por causa do evangelho, né? Como Paulo fala tantas vezes, e a gente entender que, cara, a nossa vida agora é pro reino. E eu imagino que você, cara, como plantador e como alguém que tem uma vocação no seu coração, você sabe que por mais que você tentasse fazer alguma outra coisa, seu coração jamais você jamais seria feliz de verdade, né, cara? Por mais que você tenha passado por poucas e boas aí na sua jornada ministerial, mas eu acho que seu coração de fato nunca estaria em outro lugar, né? Por mais que você tentasse ir pra longe, falar assim, eu vou tentar ver uma vida mais tranquila e tomar outras decisões, eu imagino que seu coração jamais encontraria descanso em outro lugar, né, cara? Cara, assim, de vez em quando eu sonho que eu tô trabalhando ainda como projetista, porque eu gostava demais, cara. Gostava demais, assim, foi assim, abandonar a profissão em si, e além, claro, da segurança que ter uma profissão lhe proporciona, não foi fácil, sabe, cara? Eu gostava muito do que eu fazia. Então eu sinto muita saudade, né? Volta e me recordo, eu ainda tenho amizade com amigos que eu trabalhei, tem grupo no WhatsApp de equipe de uma empresa que eu trabalhei muitos anos, lá em Joinville. Só que é diferente, é muito o que você falou, cara. Eu acho que se eu estivesse na área de projetos, por exemplo, com certeza eu estaria melhor financeiramente, estaria dando uma vida um pouco mais confortável para minha família, mas alguma coisa não estaria faltando no meu coração, que é o que eu não tenho hoje. Por mais que eu sinto saudade da profissão,
eu não sinto assim, algo está faltando, cara. Assim, a sensação de contentamento é muito grande, mano. É muito grande. Como você falou, vale muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Assim, esse domingo mesmo, no final do dia, né, cansado, porque, cara, domingo, apesar de ser o dia do Senhor, um dia, né, do descanso, dia, cara, para nós pastores é um dia cansativo, mas é um cansaço tão prazeroso, cara, sabe? De ter passado um momento de culto com a igreja, ver os irmãos ali. Nós estamos numa série de exposição do Evangelho de Marcos, e tá sendo... Eu tava conversando com 2 amigos pastores agora de manhã cedo. Cara, tá sendo tão maravilhoso para mim, pra igreja, cara. Sabe, esse contato com o Evangelho, diretamente falando, né? Evangelho de Marcos. E aí depois a gente sai para almoçar junto no restaurante. Tem um restaurante do lado do teatro que nós nos encontramos, que nós nos reunimos. Aí depois nós... vamos lá pra minha casa tomar um café. Aí vem todo mundo pra minha casa, a gente toma um café, fica conversando, cara. E um monte de neném, a gente tá vivendo uma proliferação aqui de neném na igreja, cara. A gente tá com 31 crianças pequenininhas, né? Ou grávidas ou recém-nascidas. Então, cara, é neném pra tudo que é lado, é fralda, é choro, Então, assim, a gente tá vivendo um momento muito gostoso, cara, sabe? E aí, no final do domingo, cansado, cara, né? Aí o pessoal vai embora e tal, depois de um dia junto com o povo de Deus ali. E aí a minha esposa vai botar o Martin pra dormir e a gente vai dar aquela parada, assim. E eu comento com ela. Geralmente, todo domingo a gente tem essa conversa, né? Como é bom. Como vale a pena, né, cara? E vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Bênção, cara. Que bênção. E assim, cara, quais são os planos agora pro futuro? Você olhando pra frente, o trabalho já com 2 anos da Cidade 5, como que você vê a igreja daqui a alguns anos? O que você imagina? Como você planejando e vendo o que Deus tem feito e a fidelidade de Deus nesse trabalho? Como que você vê a Cidade 5 daqui a alguns anos, daqui a 5, 10 anos? O que tem motivado a igreja ministerialmente nesse sentido? Cara, eu até abrindo uma coisa mais pessoal aqui, né, publicamente. No final do ano passado, eu tive uma crise, né, um problema, uma espécie de síndrome do pânico ao falar em público. E eu fiquei 4 meses, que foi de setembro, mais ou menos, do ano passado ali, outubro, aliás, foi outubro, novembro, dezembro e um pouco de janeiro sem pregar na igreja, sem falar em público. Eu não conseguia mais falar em público. Tudo começou num atendimento pastoral que eu estava fazendo com um casal. Eu comecei a me sentir uma dor no peito, parecia que eu estava infartando, cara. Uma dor. Fui pra casa e aquela dor persistiu. No outro dia, a mesma coisa, fui atender um outro casal, cara, tive uma crise, assim, muito forte. Quando chegou no domingo pra pregar, eu tava pregando, a gente tava numa série de exposição em Gálatas. Preguei por 15 minutos, passando mal, cara. Quando chegou um certo momento, minha pressão caiu e eu tive que parar de pregar. Foi um susto pra igreja, foi um susto pra todo mundo. Eu saí, pela graça de Deus, tinha um estudante de medicina lá no culto que tava se preparando para ser cardiologista. E aí ele falou, cara, sua pressão tá muito baixa, a gente precisa te levar pro hospital. Aí nós fomos pro hospital aqui, do coração aqui em São Paulo. Aí começou uma bateria de exames para ver se eu tinha algum problema no coração. Graças a Deus não tinha nada. Foi realmente uma crise de ansiedade muito forte que eu tive ali naquele contexto. E eu tive que ficar afastado, cara. Eu não consegui pregar nesse período. Então isso também retardou o trabalho da nossa igreja. Mas também foi muito bom, porque nesse período Deus levantou... A igreja tinha que continuar. E Deus levantou homens para pregar, para me ajudar no ministério da pregação. Que até então eles não estavam muito... Porque tinha um cara que pregava, que é o Matheus Odilon, ele é seminarista no Martin Butzer também. Só que bem no final de semana que eu passei mal, cara, ele tinha acabado de ir pro hospital, porque a esposa dele ia ganhar neném. Então ele não tinha como me substituir. Cara, a gente ficou sem substituto. E aí eu tive que colocar o Sérgio, que era um cara que não queria pregar até então, era seminarista também do Martin Butzer. Sempre falou, não, Fabinho, meu trabalho fica mais nos bastidores, eu não é pra... mais pra frente, daqui uns anos eu prego. E, cara, chegou naquele dia, eu olhei pra ele e falei, Sérgio, eu tô passando mal, eu não vou ter como continuar com o sermão, cara. E ele, coitado, tremendo, ele assumiu o púlpito, ele pegou meu sermão, porque eu escrevo, né, o texto, ele falou, olha, gente, eu não tô preparado, eu não estudei pro sermão, eu vou continuar o sermão do Fabinho aqui. E tadinho, cara, ele terminou o sermão, se ele torcesse a camisa dele, cara, parecia que tinha jogado no balde de água, assim, sabe? Mas foi muito bom pra igreja, cara. Foi graça de Deus completamente. Então, houve tudo isso.
Isso retardou tudo que aconteceu na igreja. E final do ano passado, eu cheguei num ponto, assim, cara, que eu perdi completamente a alegria de estar à frente da igreja, sabe? Eu conversei com o conselho, que são os irmãos que me auxiliam aqui na liderança da igreja. Eu abri o coração pra eles e falei, olha, cara, eu tô exausto, cara. Minha alma tá exausta, meu coração tá exausto, sabe? Eu não me vi com depressão, não foi isso. Mas é um cansaço profundo na alma, assim, sabe? E foi impressionante como Deus trabalhou isso ali, nesse período que eu fiquei afastado do púlpito, sendo ministrado nos cultos. E logo depois, em janeiro, com o nascimento do Martin, cara, parece que Deus virou uma chave, assim, no meu coração, sabe? As coisas mudaram de uma maneira muito, muito poderosa. E isso foi muito importante, porque foi o que me deu o ânimo para voltar a pensar o futuro da igreja. Até então, cara, eu tinha meio que abandonado isso, assim, sabe? Eu tava no modo sobrevivência. Tipo, cara, só quero continuar, não quero que a igreja morra, não quero que a igreja se faleça. Eu tava tão desesperançoso, cara, que eu cheguei a fazer até um seguro de vida. Falei, cara, eu vou fazer um seguro de vida porque eu acho que eu vou morrer, cara. Eu tô desolado, meu coração, eu tô com... até então eu não tinha recebido os resultados do meu coração, do exame de coração. Então eu achava que eu tava com um problema cardíaco. E, pô, meu filho vai nascer, vou deixar minha esposa viúva, meu filho órfão, a igreja vai ficar abandonada. Então eu tentei pensar a igreja com a minha morte, cara. Assim, não que eu pensei em suicídio, não foi isso, né? Nada disso. Mas eu pensava que eu ia morrer mesmo, assim, de doença mesmo, né, cara? O Senhor ia me levar. Então eu falei, cara, eu vou planejar, eu vou tentar guardar a igreja juridicamente, colocar substitutos no ministério para que esse trabalho continue na minha ausência. Então eu realmente pensei nisso, assim, cara, naquela época eu tava pensando nisso, então foi doideira. E aí esse ano eu retomei esse trabalho de planejamento. Cara, hoje, qual que é o plano, né? Eu tô concluindo uma segunda série de classe de membresia da igreja, e isso tomou muito do meu tempo, porque nós estamos nos encaminhando para 170 membros na igreja, então são muitas entrevistas de membresia, porque eu entrevisto membro a membro, família a família, pessoalmente, e cara, isso demanda muito trabalho. E em julho agora, eu tirei uns dias de descanso, fui para casa dos meus pais em Joinville novamente. Vai parecer a história de filme, né? E eu fui atravessar o semáforo e um motoqueiro furou o sinal, cara, e atingiu o meu carro. O meu carro deu perca total. Rapaz, a esperança é não comprar mais carro, não. É o que as pessoas têm me dito, assim, ó. Cara, fique sem carro. E aí eu tô sem carro de novo agora. Então, cara, assim... Eu só tive 3 carros na minha vida, Matheus. O primeiro roubaram, aqui em São Paulo. O segundo foi o que capotou, deu perca total. E o terceiro foi o que deu perca total agora com o motoqueiro que atingiu o meu carro. Então, assim, cara, olha, eu nunca vendi um carro, cara. Pra você ter ideia, eu não sei o que é vender um carro. Porque todos foram pro cemitério. Então, assim, minha vida não tá fácil com os carros, mano. E aí, assim, meu planejamento agora pra igreja é o quê? É que essa membresia, que não é pequena, não é uma membresia pequena, 170 membros, com 31 crianças, com 5 adolescentes. A minha ideia é o quê? É que essa membresia agora, ela entenda a filosofia ministerial. Ela já entendeu os distintivos teológicos, minimamente falando. Agora ela precisa compreender a filosofia ministerial. E eu tenho um planejamento para que... Nós estamos completando 2 anos agora, em novembro. Então a minha ideia é que nos próximos 3 anos, que vai fechar 5 anos da igreja, a igreja esteja muito sólida, muito solidificada na questão de filosofia ministerial, ou seja, a sua identidade ministerial, como quais são os seus propósitos dentro do que temos a fazer aqui na cidade de São Paulo, dentro do que temos que desempenhar aqui na nossa missão. E, sobretudo, a minha ideia é que, ao final desses 5 anos, nós já tenhamos iniciado pelo menos um projeto de plantação de igreja, de uma outra plantação da igreja. Meu projeto inicial nesse tempo foi colocar irmãos no seminário, né? Hoje nós temos 5 seminaristas que nós mantemos integralmente lá no Martin Butzer, ou seja, são 5 seminaristas que são responsabilidade da Cidade 5, né? De arcar financeiramente com o seminário deles, eles estão lá no seminário. Então a minha ideia é o quê? Que esses irmãos concluam o seminário, que eles concluindo, a gente tem a força teológica, força de formação ministerial para continuar esse trabalho. E assim, não necessariamente nós enviaremos um plantador, não sei se isso vai acontecer ou não, mas nós queremos nos envolver com outras plantações. Hoje a gente auxilia um seminarista que nem é membro da nossa igreja, é um seminarista inclusive presbiteriano. Nós auxiliamos
auxiliamos ele com um recurso que não é o que gostaríamos de oferecer, mas é o que nós podemos. Então, assim, nós tentamos já se envolver, mesmo nesse início, com outros projetos missionais, seja eles da Cidade 5 ou não. Sendo uma boa teologia, sendo uma igreja boa, sendo um homem de Deus, a gente quer se envolver. Então, ao final desses 5 anos, está envolvido com esses projetos de plantação de igreja mais solidificados, tendo mais seminaristas formados no Martin Butzer, que é o nosso seminário que nós adotamos como o principal da igreja. Poxa, cara, muito bom. Que Deus dê graça pra vocês aí nesse planejamento. Que realmente a igreja precisa estar pensando em expandir o reino, né? Eu acho que a igreja precisa estar sempre pensando em plantação. É fundamental. O Keller mesmo, ele diz que a plantação de igreja, ela traz novo ânimo, né? Lá no Igreja Centrada, que a plantação de igreja é fundamental. A igreja tem que estar plantando outras igrejas e que Deus sustente vocês nesse trabalho aí, cara. No trabalho com a Cidade 5. E, cara, essa nossa conversa aqui, eu acho que valeu muito a pena, cara, pra ver que, por mais que existam muitos obstáculos do processo do ministério, da plantação, vale a pena se dedicar ao reino, né? E o meu objetivo, até quando eu comecei esse projeto do podcast, é justamente que, de repente, outros plantadores, outros pastores que também estejam passando por momentos difíceis, possam olhar e falar assim, caramba, olha só, tem um cara aí que tá, já perdeu mais carro do que eu no ministério, olha só. E, de repente, ele também sinta um incentivo de que, cara, realmente, olha, tem outras pessoas e Deus está demonstrando a graça dele. Então, o objetivo até do nosso podcast é poder mostrar para outras pessoas que às vezes estão desanimadas, estão pensando em parar, estão passando por dificuldades, poderem olhar e ver a experiência de outras pessoas e perceberem que vale a pena, né? Que vale a pena investir no reino, vale a pena descansar no Senhor, porque Deus, por mais que seja difícil, né, cara? Às vezes a gente tá envolvido e a gente prega sobre o cuidado de Deus, a gente fala sobre o sustento de Deus, mas às vezes é difícil na prática você olhar para aquilo ali e permanecer, não, Deus vai sustentar amanhã. Mesmo que você olhe e fale assim, tipo, às vezes tá difícil, as coisas estão apertadas e você continuar, não, cara, Deus vai sustentar. E Deus sustenta, né, cara? Acho que você poderia mais que ninguém dizer que, cara, Deus sustenta, renova as forças. A gente passa por dificuldade, passa por desânimo, mas Deus sustenta, né, cara? E vale muito a pena ver o crescimento da igreja, ver pessoas amadurecendo na fé, ver gente chegando à fé. Acho que esse é o maior salário, né, cara? Você vê que o corpo tá crescendo, você vê o reino avançando. Sim, né? Cara, você falou tudo, cara. Agora, cara, só por Jesus, né? E se Deus nunca desistiu de Israel, né? Sendo Israel um festival de horrores, né? De fracassos. Se Jesus nunca desistiu dos discípulos, né? Se os próprios apóstolos nunca desistiram da igreja, na época do Novo Testamento ali, do primeiro século da igreja, os pais da igreja não desistiram, todos os pré-reformadores, os reformadores, os puritanos, se tanta gente nunca desistiu, em especial e principalmente o próprio Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós também não temos esse direito. E por mais difícil que seja, e é difícil, cara, não é fácil, não é... Nós carregamos marcas, né, cara? Nós carregamos marcas, nós somos convidados a participar dos sofrimentos de Cristo. Só que nós temos uma referência que é o próprio Pai entregando seu Filho a morrer na cruz por nós, né? E nós temos o próprio Filho morrendo, se entregando voluntariamente, um sacrifício infinito, de amplitude infinita e eterna. Nós temos essa referência, nós temos esse ponto de partida. Isso faz toda a diferença, cara, porque diferente ainda de Jesus, diferente de Deus, nós somos falhos, nós somos alvo desse sacrifício também. Nós nos sacrificamos em prol da igreja, mas nós também tivemos um sacrifício em prol dos nossos próprios pecados, das nossas próprias feiuras, né? Os nossos próprios medos e pecados. Então eu procuro basear minha vida nisso, assim, sabe, cara? Nesse amor eterno, nessa história de redenção maravilhosa que nós lemos de Gênesis a Apocalipse, né? Na história de um Deus maravilhoso, eternamente gracioso, justo, por gente feia como nós, né? Gente que não merecia. Então, é isso sim, cara. Esse é meu compartilhar de encorajamento a todos os irmãos que estão nessa peleja aí também de plantação de igreja, de pregação, de liderança. Às vezes, alguns irmãos que têm ministério bivocacional, né? Às vezes têm uma profissão e ainda servem na igreja também, que é muito desafiador. Os irmãos que são os presbíteros aqui comigo, cara, eu vejo o desafio deles, seminário, trabalhando fora, me ajudando na liderança da igreja, paternidade, casamento. Cara, como é desafiador, sabe? Não tem essa graça que eu tenho ainda de estar integral no ministério, mas vale muito a pena, cara. Cada esforço, cada suor, cada lágrima vale muito a pena, porque nós temos a referência que é o Senhor Jesus Cristo, né, cara? Amém. Amém.
acho que pra gente encaminhar a nossa conversa aí pro encerramento, você já trouxe um encorajamento, eu sempre peço pra quem tá sendo entrevistado, as pessoas que estão entrevistadas, terminarem com encorajamento, né? E você já trouxe essa palavra de encorajamento, mas eu queria então que você terminasse falando aí, de repente, de algumas literaturas que marcaram aí, tem marcado o seu ministério, que tem influenciado o seu ministério. Não precisa citar todas, eu sei que às vezes tem muitos livros, mas talvez aqueles que você tem um carinho mais especial, você fala assim, olha, esse livro aqui me marcou de um jeito diferente. Você tem alguma recomendação pra gente aí? Aliado, claro, né, à leitura das escrituras, porque a gente não deve somente ler as escrituras e nem somente os livros, né? A palavra de Deus a gente tem que ter ela em mãos, mas é importante termos outras ferramentas junto. Mas, bom, um primeiro livro que eu diria são As Doutrinas da Graça, do James Montgomery Boyce. É um livro que vai ajudar muito na questão dessa perspectiva doutrinária da fé reformada, da fé monergista. Esse livro foi muito importante na minha história. Eu coloco o Tom Esco, o Amado Timóteo, é uma coletânea de conselhos que ele dá para aqueles que estão começando, iniciando no ministério, e que eu diria que serve até para aqueles que já estão há muito tempo no ministério. São conselhos muito preciosos. Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, do John Piper, é um livro que vai trabalhar profundamente a questão da nossa identidade pastoral, de sermos servos de Deus neste mundo. Um outro livro que eu diria que foi muito importante para mim também, a Pregação Reformada, do Joel Bick, pela editora Fiel. Um livro maravilhoso, me tirou muitas lágrimas esse livro. E, inclusive, eu nem concluí de ler ele, eu tô mais ou menos na metade, tive que dar uma parada, mas até onde eu li, cara, foi assim, fundamental na minha história. Um outro livro que eu diria muito importante também é o Em Busca de Deus, do John Piper. Eu achei ele um livro maravilhoso, porque essa visão que o Piper trabalha, né, da glória de Deus, da face de Cristo, e isso se desenvolvendo por toda uma vida, tal do hedonismo cristão, né, que ele propõe, isso é muito importante, não somente para pastores, para todos os cristãos, né, mas especial para aqueles que lideram, aqueles que têm esse desejo de ir adiante no ministério da pregação. Sem sombra de dúvida, eu colocaria também o Vale da Visão, que é uma coletânea de orações puritanas da editora Monergismo. Livro muito bom, cara, muito bom. E outros dois livros que eu gostaria de encerrar, que estão pela... Tem mais, né? Mas eu vou tentar não ser muito prolixo aqui. Um deles é o Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer, pela editora Mundo Cristão, cara. É um lançamento muito bom, cara. Vida em Comunhão. Cara, esse livro é fenomenal. Um livro pequeno, mas com uma profundidade teológica muito grande que o Bonhoeffer traz a respeito da vida em comunhão e dessa importância de estarmos juntos com a igreja. E aí um último, cara, que eu colocaria aqui é um livro do meu irmão, o pastor Thiago Souza, Família Reformada. É um livro sobre a família, muito bom, cara, esse livro. É um livro que eu tive um contato e foi muito importante para mim, porque ele seleciona as principais obras que falam a respeito do cuidado da família, o cuidado familiar, e é uma coisa que muitas vezes o líder, o plantador, o pastador, ele acaba negligenciando e que é de extrema importância para o que nós fazemos, o pastoreio familiar, o cuidado da família, cara. E eu indico esse livro, A Família Reformada, do pastor Thiago Souza, um pastor presbiteriano lá da cidade de Joinville, um amigo meu, grande presente que Deus deu na minha vida. Eu indico esse livro porque ele vai abrir muito o horizonte, tanto no sentido de cuidar da própria família, como do cuidado das famílias da igreja. Então, assim, tem mais livros, com certeza tem muito mais. Eu fui injusto na minha seleção, mas para não estender muito aqui nosso tempo também, esses aí tá valendo. Não, perfeito. Bom, Fabinho, cara, eu te agradeço demais pelo tempo que você cedeu aí da sua rotina, do seu dia a dia, de planejamento de igreja, cuidado com a família, mas eu tenho certeza que essa conversa vai abençoar muita gente, cara. Meu desejo, minha oração é para que os ouvintes possam realmente serem edificados e encorajados. Então, eu só tenho a te agradecer, cara, por essa conversa, por esse bate-papo. Eu fui muito edificado e muito encorajado. Então, que Deus continue abençoando o seu ministério, continue abençoando a Cidade 5 e que Deus faça prosperar essa obra, né, cara? Não por causa de nós, né, mas apesar de nós e por causa da graça dele. Então, muito obrigado aí, cara. Amém, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. Vou citar mais 2 livros rapidinho. Fica à vontade. Glória da Verdadeira Igreja, do Benjamin Kitt. Todo membro de igreja precisa ler esse livro, cara. E um outro livro muito importante também, que foi muito importante pra mim, que eu não posso ser injusto esquecer desse livro. A Igreja Centrada, do Tim Keller, também foi muito importante. Enfim, encerrando aí essa lista,
cara, eu que agradeço pela oportunidade, por você estar acompanhando nosso trabalho, né, à distância. Eu quero acompanhar agora também seu trabalho aí, né, cara, suas entrevistas. Eu gosto de assistir algumas entrevistas, eu vejo e, cara, uma das coisas que às vezes me incomoda é a maneira como os entrevistadores lidam, né, com os entrevistados e, cara, você tá de parabéns, assim, mano. Foi muito prazeroso. Eu me senti numa conversa, num café mesmo, né, e eu que tenho dificuldade às vezes de me comunicar e foi muito tranquilo. Glória a Deus pelo seu trabalho. Vou divulgar muito aqui pro pessoal da igreja, para todo mundo, essa entrevista e as demais aí que você tem feito. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, cara. Amém, cara. Obrigado aí também pelas palavras de incentivo. E você que nos acompanhou até aqui, você que acompanhou essa conversa até aqui, espero que também você tenha sido edificado e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. E em breve estaremos de volta com mais um episódio do nosso Conversas à Mesa, então não deixe de separar aquele seu lugarzinho na nossa mesa, de puxar uma cadeira, vai ser muito bom te receber aqui mais uma vez. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.